Olha, eu queria trazer para você agora alguns dados curiosos de uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Locomotiva sobre racismo. Vou botar aqui no telão para você ter uma ideia. Eles fizeram uma pesquisa sobre racismo no Brasil. 93% dos entrevistados acham que existe racismo no nosso país. Agora, olha que interessante. 3% apenas reconhecem o próprio racismo que já praticaram, ou seja, as pessoas identificam que o país é racista, mas o racismo está sempre no outro. O próprio preconceito muitas vezes não é reconhecido. Isso é uma conta que não fecha, né? Então onde está os 93%? Né? 3 para 93? Né? Pelo menos 90 tem aí, né? Tem alguém mentindo aí. Tem gente mentindo aí. mentindo aí. E não É o velado, enxergando. né? É o racismo velado que é baixo, né? Aquele racismo quando você tem 2 funcionários para você contratar para sua empresa, um é branco e um é negro, você contrata o branco alegando melhores, sei lá, o cara é melhor profissional e eles são, talvez o negro seja até melhor, mas o racismo velado faz você contratar o branco. Uhum. Essa é a porcentagem aí que não assume. Por isso que não fecha, né? Exato. E porque você não identifica, às vezes, uma piadinha que você faz com aquilo como sendo preconceito. Não, mas eu só estava brincando, né? E não identifica. Mas para quem sofre, não tem diferença nenhuma, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa que diz... eu tenho amigos negros. Isso não quer dizer que você não é racista. Talvez essa sua fala esteja sendo racista, porque você está diferenciando que você tem um amigo negro, você tem um amigo, porque você está reparando a cor Como dele. se fosse uma categoria, né? Isso não está te livrando de alguma coisa. Uhum. Fazer esse comentário, para mim, mostra alguma coisa também. Uhum. Eu estou falando que não é isso, mas quando você está ali se segregando, eu tenho um amigo negro, eu não sou racista, isso não quer dizer nada. Uhum. Então tem que estar atento com as próprias expressões, com o próprio comportamento. Tem palavras, né, que são herança, tipo denegrir. A palavra denegrir é tornar negro. Por que tornar negro é algo ruim? Uhum. É uma herança da história do país, né? Que E a gente vai usando, né? vai reproduzindo. Tem que começar. Tem um amigo que converso muito com ele, que é o Júnior, que participa de um movimento negro em São Paulo, e eu fui conversar muito com ele para saber, para destrinchar sutilezas, como a palavra, por exemplo, como a coisa ficou preta, por exemplo, coisas que você vai no dia a dia, que as pessoas vão falando, que você vai identificando, que as pessoas não percebem. E que a gente precisa combater, né? Porque não é só não ser racista, é ser antirracista. Isso a gente tá... É pouco não ser racista, né? Exatamente, é pouco não ser racista. É pouco. Um país como o nosso é pouco. E não é mimimi, não, né? Não é mimimi. Pelo amor de Deus. Antes que Isso mandem mensagens, é mimimi, não. Tá chegando pra gente. Tá falando sobre isso, sobre as pessoas que comentam que é mimimi. Ele tem recebido muita mensagem assim. Você recebe? Nossa, muita mensagem. Principalmente as inbox, né? Aquelas que... As diretas. As diretas que não estão expostas, né? Tem gente que é cara de pau mesmo e posta ali na timeline. Mas mesmo, falam o quê? Eu agiria como sua mãe na novela, eu faria... Vamos ver então a cena da mãe. Já que vocês falaram, vamos ver a cena em que a personagem da Érica, a Raquel, ela acaba sendo demitida pela mãe quando ela descobre que o filho está tendo um relacionamento com uma mulher negra, né? Vamos ver. Eu quero que você suma daqui, sua desgraçada. Você pensou o quê? Pensou que ia agarrar meu filho aqui debaixo dos meus olhos? Bruno. Mas se gosta da... É que se gosta? Que se gosta? Bota uma coisa nessa tua cabeça. Meu filho jamais se casará com uma preta. Entendeu bem? Não fala assim. Pra você gravar essa muito cena orgulho, com ela, muito difícil pra vocês duas? Foi, e sinceramente, quando eu li o roteiro inteiro, assim, a gente recebeu 11 capítulos de início. E eu li tudo, assim, num dia só. E quando eu cheguei nessa cena... Eu fiquei muito assustada, assim. Agora você vai lá dentro, faz as tuas malas primeiro, e vai embora. Você não fica e mais como eu ia fazer aquilo, como seria aquilo para mim. E pensar que realmente tem pessoas passando por isso por aí e às vezes a gente nem sabe. Pessoas que ouvem insultos desse tipo no seu dia a dia, pessoas que, eu tenho falado muito, pessoas que talvez não saibam como se defender desse tipo de ataque, porque isso é um ataque, não tem a sabedoria, a consciência de saber se defender e passa por esse tipo de abuso no seu dia a dia, no seu trabalho, com medo de perder um emprego, com medo do que pode acontecer, porque talvez a pessoa esteja numa posição social
mais alta que a dela e ela precisa daquele emprego. Então, isso tudo mexeu muito comigo. No dia de gravar, eu fiquei muito mexida. Eliane depois também ficou e a gente se abraçou, assim, que foi difícil para ela também. Eu senti, a gente se abraçou assim. Não é fácil de fazer, não. É uma coisa que eu não sei como é que isso sai de dentro de alguém e pensar que isso realmente sai de dentro das pessoas. E ali ela ainda tem um pensamento no fim da cena que é o de não denunciar. Ela sabe que aquilo é um crime, né? Que o racismo é crime, a personagem sabe. Ela manipula. E a Raquel sabe, mas ela diz que pelo amor que ela tem pelo Bruno, ela não vai denunciar na esperança de uma relação. No caso dela foi o amor, né? No caso de, sei lá, de outras pessoas, pode ser esse medo mesmo do desemprego, o medo do que a pessoa vai fazer contra ela. Depois ela fala, se você fizer alguma coisa, eu vou falar que você roubou. Então tem vários fatores que deixam a pessoa amedrontada. Você já se sentiu assim, Érica? De alguma maneira? Já. Acho que quem é negro é diferente de, por exemplo, o Caio, que está comigo e estuda e ouve tudo. É muito diferente. É só quem sente na pele, que às vezes não é nem ouvindo, é sentindo um tratamento diferente, é um olhar diferente. Todas essas coisas. E ter me tornado atriz, isso não me isenta de viver coisas. Porque isso já parece que tá, né? Já está no brasileiro. Enraizado. Infelizmente, tá. E por mais... E às vezes a gente estava até falando aqui, né? Que o social limita um pouco. Eu sinto muito assim que às vezes... social. A pessoa é negra, mas se ela está numa outra posição social, isso ajuda a ficar mais velado. Porque a pessoa é bem-sucedida, é um advogado. Ele é negro, mas é um advogado. É negro, mas ela é uma atriz. Tem essas coisas. Mas da aparência também, né? Tá bem vestida. Agora, ela é negra, ela é uma faxineira, ela é negra, mas é uma atendente de balcão. O tratamento é outro. É ainda pior, né? Ainda pior. Agora, vocês já viveram alguma relação interracial na vida real de vocês? Já. Já? Bem novinho, já. E é engraçado, porque eu não entendia. O porquê da... Dos olhares, do jeito, as perguntas. Foi meio maluco, assim. Mas gente da família falava com você? Alguém da família falava, comentava com você? De parente distante, eu ouvi piadinhas. E você tem uma irmã que namora um rapaz negro, né? Sabrina, namora o Anderson, um beijo pros dois. Eles permitiram que eu falasse. E acho essencial falar. Você já viu alguma coisa em relação a eles? Histórias dos dois. Você chega a te tocar, né? Fico triste, né? É horrível o que eles escutam, o que ele escuta. Que ela escuta também junto. Ela entristece, eu também. E você já viveu isso assim também, Érica? Eu já na pele. Eu já tive alguns relacionamentos que a família não aceitou. É muito difícil. Porque você é julgado por uma coisa que está além de você. Eu não vou poder acordar de manhã e mudar isso. Eu sou negra. E me aceite assim, que eu não vou deixar de ser e nem gostaria se pudesse. Sabe? E se você está com uma outra pessoa, a família da outra pessoa é muito importante. Vira tudo uma grande família. E se você já tem a informação de que a outra família não te aceita pela cor da sua pele, te faz repensar, eu tenho que estar com essa pessoa? Porque como é que vai ser isso? Mas o amor, quando ele é mais forte que tudo, te faz ter forças para levar aquilo adiante. No meu caso, graças a Deus, os relacionamentos não terminaram por este motivo, mas era uma coisa que mexia muito forte comigo. Porque quando eu ia encontrar a família, aí eu já tinha aquilo ali, eu já tinha aquela informação. Não dava para simplesmente ignorar. Ficava aquela mentira, uma mentira no ar. Aquele racismo velado ali, né? Escondido embaixo do tapete. Aquela falsa aceitação, muitas vezes, Exatamente. Essa palavra, eu acho também ela maluca, assim, o lance de aceitar. Aceitar o quê, gente? Exatamente. É gente. Pronto, ser humano. Não tem essa de aceitar ou não. É ser humano tanto como você. Respeito e pronto. É outro... É muito maluco isso. Uma cena ontem muito bonita em que a sua personagem ouve da sua mãe, né?
da Zezé Mota, a importância dela se preparar, dela não focar tanto naquele amor naquele momento, mas dela se preparar para o futuro. Vamos ver um trechinho que tem a ver com o nosso próximo convidado. Eu quero que você estude as leis. As leis? Quero você doutora, advogada, ou melhor, juíza, que é para defender o povo negro, que é para contribuir para a igualdade dos negros. Direito. Direito quer estudar as leis. Mas é uma carreira difícil demais, mãe. Tem que estudar muito. Eu não sei se eu consigo, não. Consegue. Consegue, sim. E aí vem aí uma segunda fase em que ela realmente vai conseguir se formar, vai virar juiz, e aí vamos ver o que vai acontecer pela frente. Mas eu vou convidar o doutor Marco Antônio para sentar aqui com a gente. Ele é de Blumenau, Santa Catarina. Passou por uma situação real, né? Não era na ficção, mas uma situação real, de chegar à sua casa, ao seu local de trabalho e ver uma série de cartazes racistas colocados. Vamos dar uma olhada no cartaz só? Porque é tão absurdo, olha, negro, comunista, antifa no sentido de antifascista, macumbeiro, estamos de olho em você. Isso estava localizado próximo dos seus lugares em que você frequenta, tanto da sua casa quanto do seu consultório, do seu escritório. Essa foto, primeiro bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, Lair. Bom dia. Ali é a rua da minha casa, né? Então, nos postes próximos à minha casa e na porta do escritório. É uma casa comercial. A parte de baixo da casa é onde fica o meu escritório e na porta de entrada do escritório, um dos cartazes estava colado ali. Está havendo uma investigação criminal, que obviamente, sim, há um inquérito policial foi instaurado. A 2ª Delegacia de Polícia de Blumenau, o Dr. Lucas, tem feito um trabalho ímpar, tendo em vista toda a estrutura da Polícia Civil hoje, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, ser precária, mas mesmo assim ele está fazendo todo o possível para a identificação dos autores. Você tem algum tipo de desconfiança? Você tinha algum tipo de problema com alguém naquela região? Algo que pudesse gerar... Algo que vocês disseram aqui, é o assunto que tomou conta e fez o gancho nervoso ali, como é que a gente vai começar a conversar, e vocês deram o gancho para toda essa discussão. Quando um advogado assume a postura de advogado e esse advogado é negro, ele começa a incomodar. E é bem sucedido, como você é lá? Aí é agrado seu, né? É isso mesmo. Tu é um rapaz muito... É isso. Mas é verdade. Há uma discussão hoje no movimento negro que é com relação à questão da branquitude. Que as pessoas não conseguem enxergar o negro numa posição como advogado, como atriz bem-sucedida ou como um juiz, em postos de trabalho ou postos de comando que naturalmente são de brancos. Então há essa discussão. Você já sentiu isso? De as pessoas olharem para você e não imaginarem que você era um advogado? Eu até falei uma vez, conversando com o Lair, numa sala de audiência, eu e a minha colega de advocacia, a Cissa, estávamos numa audiência de custódia de um acusado. O juiz pergunta para ela, como advogada, se ela tinha alguma pergunta e se refere a mim como pai do acusado. Né? E o acusado era negro. Então eu não era o advogado, eu era o pai do acusado. Não, excelência. Na cabeça dele, na cabeça, nunca o advogado ali, no caso, seria negro. E a sua reação também? Foram duas reações distintas. Ele fingiu que nada aconteceu, continuou digitando, e eu, quando acontece conosco, quando a gente sente na pele essa questão do racismo, a gente entra meio que em choque. Apenas, não, excelência, eu sou advogado, toca o barco, fluiu a discussão. E isso me fez repensar, inclusive, a minha militância dentro da OAB, dentro da advocacia. Né? Eu participo junto à OAB Seccional de Santa Catarina da Comissão da Igualdade Racial e da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. E participo do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da FURB, que é o NEAB-FURB, que são núcleos de estudos que lutam permanentemente contra um Estado que é racista. Porque há uma lei hoje com relação à educação que é a porta de entrada para se destruir e desconstruir vários discursos, várias frases de efeito que existem,
que é a Lei 10.639 de 2003, que não é cumprida, que é a lei que obriga a história da África nas escolas. Né? Até para saber quem são esses negros que vieram, né? As suas origens, né? As suas realezas. Exatamente, porque a gente recebe o ensino no ensino médio, nas escolas, tudo europeu. Né? A gente estuda filósofos europeus, a gente recebe um estudo eurocentrista e esquece que na África é dali que vem toda uma cultura. A minha religião, o candomblé, ela pode influenciar na questão do ensino dentro da escola, que é a questão do respeito ao próximo. Né? Várias cientistas, mulheres negras, hoje contribuem com a ciência no Brasil e fora do Brasil e não são reconhecidas, porque trazem na sua origem a questão de África, trazem na sua origem essa discussão da negritude e não é reconhecido. Doutor Marco Antônio, o senhor tem um filho? Tenho. Quantos anos? 12 anos, o Leonardo. Como é que o senhor falou com ele sobre isso que aconteceu? Como é que o senhor aproveitou essa situação para, de alguma maneira, mostrar para ele o que tem que ser feito numa situação como essa, né? O mais incrível que me chamou muito a atenção foi que, ao conversar com ele, ele admitiu que sofreu racismo na escola. E nunca tinha falado E nunca tinha falado até então sobre o caso. Então, deu a ele a oportunidade dele entender o que aconteceu com ele. E é muito do que vocês falaram aqui. A desconstrução de alguns discursos faz com que o próprio negro também se enxergue como negro. Né? Porque tem muito disso também. Do advogado negro, ele meio se inferiorizar a outros advogados por conta da sua cor da pele. E que não tem receio de se enxergar como Exatamente. Como então, essa questão de você entrar para dentro da escola e ensinar a origem do negro, porque até então na escola você tem 2 datas para discutir a questão da negritude. O 13 de maio, a abolição da escravatura, e o 20 de novembro, que é a discussão, que é a lembrança de Zumbi dos Palmares. O 13 de novembro eu me escondia na escola com vergonha, porque é passado como coitadinho, a princesa Isabel, a branca, empoderada, liberta aqueles escravos, né? E é uma história mal contada e que, obviamente, que para o negro não tem nada a ser comemorado. Houve a abolição da escravatura, doutor, no entanto, essa herança ainda continua. Exatamente. Né? Exatamente. Essa herança ainda continua. É isso que a gente precisa limpar na cabeça do nosso povo. Agora, Érica, ontem a gente estava conversando aqui sobre representatividade e a gente perguntou para Adriana Lessa, para Ruth de Souza que estava aqui, em que momento elas perceberam que ser negra tinha uma diferença, ou seja, que elas se enxergaram como negras. Porque quando você é criança, você não está nem pensando em nada disso, mas em algum momento você falou assim, nossa, eu sou negra e isso gera que tipo de dificuldade para mim? Alguém se encarrega em mostrar isso para você. Né? E na escola eu sempre sofri muito. Eu nem tenho a lembrança se eu falava isso na minha casa. Eu acho que não. Mas eu ouvia muita coisa, assim, que não vale a pena nem falar. Mas era uma escola pública ou era uma escola pública? Ouvia dos colegas? Sim, sempre estudei em escolas públicas e nessa época não tinha essa coisa de sofrer bullying. Era aquela coisa, eu guardava aquilo para mim. E eu fui tomar consciência disso. Tiveram momentos diferentes, de diferentes tipos de tomadas de consciência. Quando adolescente, tomei alguns tipos de consciência meio tristes, assim, de sentir uma diferença no tratamento. Época de começar a namorar, essas coisas todas eu senti muito. Mas eu acho que a conscientização que me deu força foi quando eu comecei a fazer subúrbia. Foi quando eu me mudei, quando eu vim pra cá e mudei cabelo. Foi assim, eu tenho falado muito isso, que a profissão me mudou como pessoa. Há 5 anos eu vejo isso tudo com outros olhos e me vejo uma pessoa muito mais forte. Quanto mais você se conscientiza, você sabe o que está acontecendo ao seu redor, mais forte você se torna. Porque você não saber te faz sofrer mais e você não tem como se defender. Você ferramentas, né? Não tem ferramentas. Sim, você ter o conhecimento te impulsiona a ser mais forte, né, nessa caminhada. E só um detalhe, e muito importante, há um problema concreto e claro hoje nas escolas, que é o bullying. No entanto, o que as crianças negras sofrem é racismo.
Isso é preciso ser dito de forma muito clara. Diferente. Tem que diferenciar o que é bullying e tem que diferenciar o que é o racismo. Porque senão você menospreza algo tão sério que é o racismo. E a escola é um ambiente... Eu vou receber algumas críticas, mas é um ambiente quase perverso do ponto de vista social para a criança se autodefender. As crianças estão totalmente sem filtro, então elas são exatamente o reflexo da sociedade. Isso para todas, né? Um agravante para uma criança negra, né? Porque todas, exatamente. Ali cada um fala o que pensa e pronto. E aí o professor, ele não tem... Alguns professores acabam não tendo um instrumento para tratar daquela discussão. Foi o caso do seu filho? Quer dizer, ele sentiu claramente que era racismo e não bullying? Sim, e foi levado para a diretoria, porque ele teve uma reação impetuosa de juntar o guri que falou com ele e tirar do lugar onde ele estava e tal. Ele foi levado para a diretoria porque a reação dele foi aquela de tirar o guri dali. Assim como nós temos um Estado racista quando eu volto amanhã para Blumenau e tem um caso em cima da mesa de um cidadão negro que chamou a polícia porque estava sofrendo racismo. Tem tudo a ver com o que aconteceu com o ator negro. E a polícia, ao chegar no local, autua ele como o agressor. Essa história do ator negro que estava em São Paulo, né? Ele foi vítima de uma tentativa de assalto, ele estava com celular. Os caras chegaram, iam tentar. Ele entrou correndo na estação, no centro, né? Centro de São Paulo. E aí o que aconteceu? Os seguranças, os caras vieram atrás e disseram que ele tinha roubado o celular. Então, entregaram praticamente esse rapaz para os bandidos. E ele foi espancado, violentamente. A vítima foi espancada. Como está a situação dele. Ele chama a polícia e o autuado é a vítima. E aí são as imagens que estão sendo analisadas e tudo mais. Houve o afastamento desses profissionais que estavam ali, desses funcionários, né, que trabalhavam no terminal de ônibus. Mas é uma situação que tem tudo a ver, para mostrar que não é uma única, né? E acontece com frequência no Brasil. Ele correu para o terminal para tentar se proteger da tentativa de assalto. Chegou lá correndo, falou, os caras também vieram atrás. Ao dizer que era ele, automaticamente acreditaram que ele era o agressor, né? É um grande problema, Fátima, porque é uma questão estrutural. O Brasil não é um país... É um país multirracial, mas é um país racista. Nós vivemos uma falácia de dizer que temos uma política pública para os negros no Brasil. Nós somos invisíveis aos olhos do Estado. Na questão da saúde, na questão das relações interraciais. A minha esposa é branca, a Annelise, ela é branca. E ela me confessou, quando nós começamos a nossa relação, de dizer o seguinte: até então eu não tinha esse convívio com a questão do racismo. Eu começo a perceber de fato que o racismo existe quando eu começo a conviver contigo. A minha irmã, a mesma coisa. A sua irmã também, coisa. né? Contando histórias para mim. E temos que tomar cuidado que nós, negros, a gente acaba recebendo algumas flechadas dizendo que nós estamos sendo racistas porque não temos uma relação com o outro negro. Quando, na verdade, não é isso. É uma questão de amor. Eu tenho tem a ver com cor de pele. Não tem a ver com a cor de pele. Estamos falando de igualdade. Não tem a ver com a questão da pele em si. É uma questão de relação. Né? A gente fala isso da história do casal, né? De Bruno e Raquel. Que as pessoas falam muito sobre o racismo, sobre esse ódio. Eu sempre argumento, é uma história de amor. Que é a barreira e é o racismo. O amor não tem cor. Não é uma história de racismo que tem amor. É uma história de amor que o ódio que enfrenta um racismo. Olha, eu espero que hoje a gente tenha dado mais uma pincelada. A gente tem falado muito sobre isso. Ontem tivemos aqui, toda semana a gente trata desse assunto. E a ideia é continuar tratando mesmo, porque é super importante para a gente ver